Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula, né? Hoje a gente vai retomar aí mais conceitos, aprofundar alguns que já vimos. É sempre bom a gente relembrar vocês, né, de que quando vão acessar o Google Classroom, os alunos que têm acesso, validar a presença, clicando ali no link de presença, né, para garantir. E não só garantir a presença, mas também fazer os exercícios propostos pelos professores lá naquele formulário de questões, assistir as videoaulas, né, e reler os slides na medida em que achar necessário fazer a releitura, certo? Espero que estejam aí todos já, né, se organizando com os seus materiais, né? Parabenizo mais uma vez, né, vocês por estarem aí compreendendo esse momento de pandemia, né, um momento histórico que a gente nunca vivenciou, né, e sonhamos que também não precisaremos de vivenciar esse momento no futuro, né, assim que encontrem a cura para o novo coronavírus, para o Covid-19, quem sabe a gente retorna aí às atividades normalmente, né, conforme a esperança de todos nós. Certo? Em princípio, agradeço vocês por estarem compreendendo, né? Isso é muito bom para vocês, até porque vocês entendendo isso, vocês não estão deixando de estudar, né? Estão aí com a televisão ligada, estão assistindo as videoaulas, seja no aplicativo, seja pela TV, e realizando os exercícios, certo? Então vamos lá, vamos ver o que espera nós nessa aula. Olha lá. Os conteúdos programados da aula anterior, a gente discutiu o quê? Sinopse e resenha. Então a gente vai continuar aprofundando um pouquinho mais nessa aula. Certo? Faremos uma revisão dos elementos composicionais, né, desses gêneros novamente, certo? Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho com adjetivo e adjetivação, né, que são as características principais da resenha. Então, nessa aula, a gente vai agora tentar estabelecer um comparativo entre sinopse, resumo e resenha, né, retomar os elementos composicionais desses gêneros discursivos, certo? Então, só para a gente se lembrar, né, o que é um produto cultural, né? Então, a gente está falando de sinopse, resenha, resumo de produtos culturais, né? Então, o que está na nossa cultura? Então, cultura vem do latim, né, que significa uma ação de cultivar a mente e os conhecimentos, né? Então, nesse momento, vocês estão cultivando a mente de vocês, né? Estão se apropriando aí dos saberes historicamente elaborados, né? E que tanto fazem a diferença, né? As pessoas que se apropriam das culturas, dos saberes historicamente acumulados, elaborados, acabam se destacando aí em várias esferas da nossa existência, né? No campo profissional, no campo dos estudos, nos planos de carreira e por aí vai, né? Fora que à medida que a gente aprende mais, a gente entende mais sobre o fenômeno das relações sociais, das relações humanas, né, e do funcionamento do universo ao nosso redor. Então, parabéns mais uma vez por estarem aí cultivando os saberes e as culturas, certo? Então, a resenha, como que a resenha ela traz a divulgação desses produtos culturais que são elaborados, né? Então a gente viu que a resenha ela é constituída pelo prefixo re, né, mais a ideia de novo, né, o radical signum que significa marca ou sinal, né? Então ela ressignifica um produto cultural, né, uma obra artístico-literária, cinematográfica, musical. E também a gente viu que no jornalismo a resenha ela é utilizada como uma espécie de prestação de serviço. Trata-se de um texto opinativo que reúne comentários e julgamentos do resenhador sobre o que está sendo analisado. A abordagem pode ser crítica ou descritiva, né? Lembram que a gente viu bem o que é uma resenha crítica, né? As características e quais são as características da resenha descritiva, quando apenas se descreve ali os acontecimentos, né, dentro de uma determinada obra cultural, de um produto cultural, certo? Então, na resenha crítica, a gente viu que o autor aponta todos os aspectos positivos ou negativos, né? E/ou significa que tanto os positivos quanto negativos podem estar presentes, né, no texto do resenhador. Na resenha crítica também a gente viu que existe ali a opinião, a subjetividade, né? Então, além do autor informar o leitor sobre o que acontece na obra resenhada, né, que pode ser um show musical, capítulo de livro, artigo, filme, peça de teatro, ele expressa a sua opinião, ele traz a sua subjetividade. Por que é bom enfatizar isso? Porque
Isso é o que difere a resenha crítica da resenha descritiva. Né? Então, olhem lá, na resenha descritiva não se apresenta a opinião subjetiva. Se eu vou elaborar uma resenha descritiva, eu apenas faço a descrição. Né? Eu descrevo os eventos da forma como eles acontecem. Trago ali uma síntese para o meu texto, mas sem expressar muitos adjetivos, de julgamento de valor, de opinião. Né? Porque não é uma resenha crítica, é uma descritiva. Eu tenho que apresentar também o nome dos autores, né, na resenha descritiva. Também o título completo e exato da obra. E o lugar e a data de publicação, certo? Então, tudo isso a gente já viu, né? Agora, no resumo, a gente tem uma outra característica, porque no resumo a intenção é só apresentar de forma sintetizada os principais pontos de uma obra. Eu tenho que resumir, né? Tenho que dar uma enxugada ali nas palavras, analisar bem qual é a informação principal que o leitor precisa saber, né? De uma forma bem objetiva e clara para que esse leitor entenda, né, o que está de importante ali naquela obra que eu estou fazendo o resumo, né? Naquela obra, naquele texto, enfim. Certo? Na sinopse, o que a gente viu? Que ela tem a intenção de despertar interesse pela obra original através de um breve resumo. Então vejam, a sinopse é um gênero textual no qual está contida, né? Está contida nela ali o resumo. Certo? Então, a gente vai ter, às vezes, certas dificuldades até para diferenciar. Isso aqui é uma sinopse ou isso aqui é um resumo? O que a sinopse tem de inovador com relação ao resumo? Ela traz ali uma ou duas frases para sensibilizar o leitor, né? Para provocar nele os efeitos sinestésicos, para que ele se sinta curioso e dizer, eu vou, né, assistir esse filme, ou eu vou ler esse livro, eu vou ler esse artigo, enfim, né, eu vou assistir a essa apresentação musical. Certo? Então, na sinopse tem ali uma ou duas frases de persuasão, né? Para persuadir o leitor, para fazer com que ele se estimule a consumir aquele produto cultural que está sendo feito ali, né? A divulgação, certo? Vamos agora ler um texto e identificar se ele é um resumo, uma sinopse ou resenha. Né? Então, qual a predominância do gênero discursivo que se apresenta nesse texto que nós vamos ler? Tá? Vocês vão ler e vão prestar atenção e vão tentar identificar se se trata de um resumo, de uma sinopse ou de uma resenha. Bora lá? Então, vamos ver lá. Qual será que é o título? Eu não coloquei o título aqui para deixar vocês preencher essa lacuna aí, certo? Então, o texto diz assim: a pirâmide de Gizé foi roubada, sendo substituída por uma imensa réplica a gás. O feito é considerado o roubo do século, o que mexe com o orgulho de Gru, Steve Carell. Desejando realizar algo ainda mais impressionante, ele planeja o roubo da Lua. Para tanto, conta com a ajuda dos Minions, seres amarelados que trabalham com seus ajudantes, e do doutor Nefário, Russell Brand, um cientista. Só que para realizar o roubo terá que tomar de vetor Jason Segel, o ladrão da pirâmide, um raio que consegue diminuir o tamanho de tudo que atinge. Sem conseguir invadir a fortaleza de vetor, Gru encontra o plano perfeito quando vê as três órfãs Margot, Miranda Cosgrove, Agnes, Alice Fisher e Edith, Dana Geyer, entrarem no local para vender biscoitos. Ele então vai ao orfanato e resolve adotá-las. Só não esperava que, aos poucos, fosse se afeiçoar às irmãs. Vamos para os exercícios então, galera? Olha lá. Que título você escreveria para esse texto que nós acabamos de ler? Alternativa A, resumo e detalhes. B, sinopse e detalhes. C, resenha crítica. Ou D, resenha descritiva. Um tempo e a gente já volta.
Então, galera, o título que está publicado, né, essa sinopse, é Sinopse e Detalhes, certo? Então, trata-se aí de um texto considerado uma sinopse, né? Então, traz ali um breve resumo, né, do que vai ser essa produção, né? E também o nome ali das pessoas, né, dos atores que vão representar os personagens. Agora observem esse texto aqui, Meu Malvado Favorito 3, alguns de vocês conhecem, né? Produzido nos Estados Unidos em 2017, tem 96 minutos de duração, direção Pierre Coffin, Kylie Balda e Eric Gillum, produção, tem ali o nome dos produtores, né, das produtoras Universal Pictures, né, e Illumination Entertainment. Então a gente tem algumas informações ali que são técnicas do filme, certo? E ali na sequência o texto. Começa ali com o verbo ficar. Vamos ler? Então fica lá, ó. Ficou assim. Fico na dúvida se essa série de animação que foi tão bem na Universal não começa a dar sinais de estar cansando. Conto com a ajuda do meu amigo Eduardo Abas, que foi parceiro durante anos na TV Globo, para analisar mais esta animação que tem personagens que, sem dúvida, fizeram uma das parcerias mais improváveis do cinema. Um vilão, 3 meninas órfãs e seus ajudantes de língua incompreensível estão de volta, em uma nova aventura que agora foge um pouco da ideia inicial da trilogia. Né? Então a gente tem aqui um texto carregado da subjetividade do autor, certo? Então, questão 2 para vocês. O texto que você acabou de ler pode ser considerado alternativa A, uma resenha descritiva, pois somente descreve o enredo do filme. B, uma resenha crítica, pois apresenta a subjetividade do autor, suas impressões e opiniões sobre o filme. C, um breve resumo, bem objetivo e claro. Ou D, uma sinopse, pois estimula a curiosidade do leitor para assistir ao filme. Um tempinho para vocês tentarem acertar mais essa questão. Então, galera, retomando, acertou quem marcou a letra B. Eu já tinha dado uma dica antes, né? Se vocês foram bem espertos, prestaram atenção, captaram a minha dica, né? Então, o texto que a gente acabou de ler é uma resenha crítica, porque traz a subjetividade do autor, suas impressões e opiniões sobre o filme, né? Em algum momento ele diz até que ele ficou com dúvida, né? Que ele de repente pediu a opinião para o amigo dele, então ele desabafa com o leitor ali uma angústia dele como resenhador, né? Também ele coloca que talvez o Meu Malvado Favorito 3 é um filme que na terceira edição de repente está deixando o público meio cansado, né? Então ele traz um aspecto de
repente negativo dessa obra cinematográfica, né, que ele está resenhando, desse produto cultural, que nesse caso é o filme O Meu Malvado Favorito, né, que muitos de vocês inclusive conhecem. Então acertou, quem marcou a letra B está conseguindo perceber bem a diferença entre resenha crítica e resenha descritiva, certo? Um lembrete, olha lá, questão 3. A resenha pode ser crítica ou descritiva, né? Então esse é um exercício que já é familiar para vocês que assistiram à aula anterior. Isso permite afirmar que, primeira possibilidade, na resenha crítica o autor pode se posicionar, opinar sobre os aspectos positivos e negativos. Segunda possibilidade, na resenha descritiva o autor pode expor suas percepções, fazendo julgamento de valor da obra analisada. Então mais um tempo para vocês fazerem esse exercício. Então, galera, acertou, olha lá, quem marcou a primeira alternativa, certo? Na resenha crítica, o autor pode se posicionar, opinar sobre os aspectos positivos e negativos, né? É ali na resenha crítica que ele expõe suas percepções, né? Como que ele sentiu, né, os efeitos do filme e faz os julgamentos de valor na obra analisada. Então, não é na resenha descritiva, conforme é a segunda alternativa ali, certo? Mais um exercício, vamos lá? Agora leia o texto abaixo e escolha a alternativa correta com relação ao gênero textual. Meu Malvado Favorito é um filme de animação que conta os acontecimentos envolvendo um dos maiores ladrões do mundo e a forma como 3 meninas acabaram por influenciá-lo e fazê-lo mudar seu modo de pensar. Esse fragmento de texto se trata de uma sinopse ou de um resumo? Quero ver se vocês conseguem diferenciar. Voltamos já.
Então, galera, acertou quem marcou um X na segunda proposta, né? Trata-se de um resumo, né? Percebam que aqui é uma síntese do filme, né? De uma forma, inclusive, bem sintetizada, né? Um breve resumo apenas expõe ali os principais fatos que vão acontecer no filme. Não tem aqui o nome, por exemplo, das atrizes e dos atores que vão fazer ali a representação cinematográfica, que vão encenar, né, a situação idealizada ali pela pessoa que escreveu, né? Pelo autor do filme. Então, acertou quem marcou que isso aqui é apenas um resumo, né? Uma forma bem sintetizada de expor os acontecimentos. Muito bem. Agora, a gente continua com os testes. Então, dentro desses testes, nós vamos trabalhar agora a questão da resenha descritiva, né? Parecem muitos exercícios, mas é importante para a gente fixar os conteúdos, certo? Então, com relação à resenha descritiva, é possível afirmar que deve conter, primeira proposta, nome dos autores, título completo e exato da obra, artigo, livro, filme, entre outros, lugar e data de publicação. Segunda proposta, a opinião do autor, sua subjetividade sobre o que considera a dimensão positiva ou negativa da obra resenhada. Então, vocês vão tentar agora acertar aí qual dessas propostas de afirmação com relação à resenha descritiva estão corretas, tá? A gente volta já. Então, acertou quem marcou como proposta de alternativa correta, né, a primeira frase, que diz lá nome dos autores, título completo e exato da obra e lugar e data de publicação. Essas são as características básicas para uma resenha descritiva. Parabéns! Continuando então, exercício 2. Agora a proposta é de produção textual. Sempre muito importante a gente exercitar a escrita. Né? Lembrando que a escrita é um ato em que o meu interlocutor não está diante de mim na interação face a face para eu tirar possíveis dúvidas daquilo que eu tentei falar para ele. Né? Então é uma situação em que eu tenho que fazer a transcrição do pensamento para o papel. Né? Ou para o computador, para o notebook, enfim, aonde eu vou digitar, onde eu vou redigir e escrever esse texto. Né? Então eu tenho que considerar como que o leitor vai compreender. Tenho que ter bastante clareza, né, naquilo que eu vou escrever para que o leitor entenda aquilo que eu quis passar, a mensagem que eu quis passar. Então vocês vão transformar o texto a seguir em uma resenha descritiva. E lembrem-se, a sua resenha descritiva deve conter o nome dos autores, o título completo e exato da obra e o lugar e data de publicação, além, obviamente, de um breve resumo do enredo, certo? De um breve resumo do que vai acontecer, ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui, ó, vocês vão fazer com relação ao filme Meu Malvado Favorito 3, tá? Um tempo para mais esse exercício.
Então, galera, olha, quem escreveu mais ou menos, né, o que eu vou propor como resposta correta, considere que acertou, certo? Então, olha lá. Meu Malvado Favorito 3 é um filme realizado nos Estados Unidos em 2017, com duração de 96 minutos, sob a orientação de Pierre Coffin, Kylie Baldi e Eric Guillon. Contou com o apoio das produtoras Universal Pictures. O filme tem como personagem um vilão, 3 meninas órfãs, além de seus ajudantes. A trama envolve um dos maiores ladrões do mundo e a maneira como as 3 meninas conseguem fazer com que ele mude seu comportamento e seus pensamentos. Né? Então, eu tenho aqui as informações com relação ao título da obra, o local de publicação, e tenho também uma breve síntese do enredo do filme. Então, isso daqui a gente tem que é uma resenha descritiva. Né? Não trouxe aqui julgamentos de valor, não falei dos aspectos positivos e nem negativos desse produto cultural. Então, eu tenho uma resenha descritiva, portanto, certo? O exercício 3. Agora, leia a resenha a seguir, considere as suas características e, em seguida, localize os adjetivos utilizados para demonstrar apreço ou desapreço a determinados elementos composicionais do produto cultural. Né? Então, vocês vão tentar localizar aqui os adjetivos que mostrem aspectos positivos, né? Que revelam ali o apreço, a apreciação do autor, né? Ou aspectos negativos, certo? Com relação a esse produto cultural que será analisado. A Pixar conseguiu, mais uma vez. Ao longo dos anos, o estúdio fez fama graças à capacidade de criar universos bastante criativos a partir de situações inusitadas. Após um período de vacas magras, em que até fez sucesso, mas sem a mesma originalidade, o estúdio retorna à sua melhor forma em Divertidamente. Nenhum outro filme exibido no Festival de Cannes foi tão aplaudido após a sessão quanto a animação. Um tempo para vocês fazerem esse exercício. Então, galera, vamos verificar se vocês conseguiram localizar no texto quais são os adjetivos que qualificam e demonstram ali o que o autor considera aspectos positivos, né, o apreço dele com relação à obra, né, ou o seu desapreço, os aspectos negativos. Né? Então, tudo isso é demonstrado por meio de adjetivos. Será que vocês identificaram? Então, vamos verificar? Olha lá. Então, a gente tinha aqui o texto, né? E aí, na sequência, vocês tinham que localizar os adjetivos, certo? Então, quais eram os adjetivos? A gente tem aqui, vou voltar um pouquinho o slide. Após um período de vacas magras, então veja que a própria expressão vacas magras remete, né, a uma ideia do autor, né, sobre a situação em que a Pixar estava vivenciando naquele momento. Então, traz altamente a subjetividade dele,
certo? Em que fez sucesso, mas sem a mesma originalidade. O estúdio retorna à sua melhor forma, né? Então aqui a palavra melhor, ela intensifica, né, a forma como o filme foi gravado. Então também traz ali a subjetividade do autor, certo? A gente tem aqui as palavras que são consideradas, por exemplo, o adjetivo no início do texto, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, né? A gente tem também, o estúdio fez fama graças à capacidade de criar universos bastante criativos, né? Então, ter bastante criatividade remete a uma situação de qualificar o trabalho deles, né? Então, criativo seria o adjetivo adequado aqui para vocês considerarem, né? E a partir de situações inusitadas, né? Então, inusitadas também é um adjetivo, né, utilizado aqui para qualificar bem o filme e mostrar apreço ou desapreço, ok? Vamos para mais uma questão. Identifique os dois adjetivos na frase. O estúdio fez fama graças à capacidade de criar universos bastante criativos a partir de situações inusitadas. Bom, a gente já discutiu, né, agora acabamos de discutir essa questão dos adjetivos, mas eu vou dar um tempo para ver se vocês conseguem captar a resposta nessas alternativas da forma como elas se apresentam. Então, galera, especificamente os adjetivos nesse fragmento que vocês conseguiram visualizar, ficou o quê? A letra D como resposta, né? Então, são criativos e inusitadas, né? Conforme a gente já havia explicado anteriormente. Mais um exercício aqui, observe a frase. Divertidamente foi o filme de melhor animação de todos os tempos. Com relação à flexão de grau dos adjetivos, nós temos um superlativo absoluto ou um superlativo relativo. Né? Um tempo para vocês tentarem relembrar da aula anterior e marcar um X em uma das alternativas.
Então, galera, vamos verificar lá quem acertou. Então, quem marcou um X na segunda alternativa, né? Que trata-se de um superlativo relativo, né? Então, Divertidamente foi o filme de melhor animação de todos os tempos, né? Então, eu tenho ali um superlativo relativo de superioridade. Parabéns para quem conseguiu se lembrar aí do que a gente tinha ensinado na aula anterior com relação ao grau dos adjetivos, ok? Mais um exercício agora. Outros filmes da Pixar foram tão espetaculares quanto o filme Divertidamente. Com relação à flexão do grau dos adjetivos, nós temos um grau comparativo de superioridade ou de igualdade. Marquem um X naquela que vocês consideram correta. Então, galera, acertou quem marcou um X na segunda alternativa, né? A gente tem ali um grau comparativo de igualdade, né? Tanto que a gente tem as expressões tão quanto, né? Então, outros filmes da Pixar foram tão espetaculares quanto o filme Divertidamente, certo? Tão quanto marca ali a igualdade. Muito bem. Então, aqui estão as referências da aula de hoje. Se vocês se interessarem por aprofundar um pouquinho mais nas diferenças entre resumo, resenha, sinopse, tem aqui as indicações, né, para vocês fazerem as pesquisas, ok? Agradeço imensamente a participação de todos nessa aula, né? A gente viu aí os elementos composicionais aí que são específicos da sinopse, do resumo e da resenha. Tentamos diferenciar as características, certo? Espero ter contribuído aí com a formação de vocês mais uma vez, né? E fiquem em casa se puderem.